Meus irmãos, abram vossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 16 a 18. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo de número 16 a 18. O texto é curto, porém riquíssimo. Eu queria que você pudesse enxergar a beleza dele, à luz de um tema que eu tentei fazer uma conexão com os nossos 52 anos hoje, que estamos comemorando. E eu dei o título ou o tema de O Trabalho Presente e a Glória Futura. Lutando nessa noite para que você possa, com muita alegria, trabalhar nesse tempo presente, à luz da glória vindoura, da glória futura. E que isso sirva de estímulo para você a voltar para a sua igreja, voltar para a sua comunidade e se dedicar ao máximo para que Cristo, através da sua vida e da sua comunidade, possa continuar a ser glorificado, seu reino expandido e nós enchermos o nosso coração de alegria. Diz assim a santa palavra do Senhor, capítulo de número 4, versículo número 16 a 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Meus irmãos, quando eu pensava nesse sermão, nessa passagem, eu me lembrei de uma história, e eu não sei se você conhece, mas é a história de um rapaz chamado Derek Anthony Redmond. Esse rapaz é um ex-atleta olímpico inglês, era campeão do mundo, foi campeão do mundo em 1991. E a história que marcou a vida de Derek, que eu quero fazer a ponte com a nossa meditação nessa noite, foi exatamente o que aconteceu nas Olimpíadas lá de Barcelona, na Espanha, 1992. Era a semifinal dos 400 metros da prova masculina e o Derek estava ansioso para correr aquela prova. Uma vez que 4 anos antes, nas Olimpíadas de Seul, em 1988, ele estava momentos antes de disputar a prova e ele teve que desistir por causa de fortes dores na Olimpíada passada. Agora ele estava em Barcelona e chegou a hora de correr atrás do seu sonho, e o seu grande sonho era exatamente ser campeão olímpico, o que era totalmente possível porque ele estava em plena forma física, ou no que eles chamavam da melhor forma física do Derek. A largada foi dada, o Derek começou a correr muito bem a prova, correndo com toda a potência. A 200 metros da linha de chegada, algo impressionante acontece. Sabe o que foi? Você permite eu contar no fim? Eu sei que você está chateado comigo, você estava doido para saber o que aconteceu. E eu vou contar no fim, porque só por uma coisa simples, se o sermão não foi tão bom, você fica pelo menos pelo fim da história. Vamos fazer esse trato? Você não fica chateado comigo, não? Então guarda, no fim eu prometo que eu conto o que aconteceu, foi surpreendente. E depois de olhar o texto, a gente volta para a história e faz todo sentido. Você vai perceber que fará, espero, né? Primeira coisa que eu queria dizer é que a nossa vida é pautada pelo que nós vemos, e através do que nós vemos, nós tanto desanimamos como nós animamos. Você é prova clara disso. A acusação contra Paulo aqui permanecia, sabe por quê? Porque Paulo, ele escutou de muitos coríntios, de falsos mestres envolvidos na igreja de Corinto, que ele era um pregador fracassado, porque ele vivia apanhando e sendo preso, de local em local, mudava de cidade, Paulo apanhava e era preso, outra cidade, Paulo apanhava e era preso. E Paulo aqui nos traz uma grande lição de vida, e é aqui que eu quero centrar. Lembra que eu falei que meu ponto dessa noite, ou tema, o que eu vou chamar aqui de verdade central, ela é o trabalho presente e a glória futura. E Paulo vai traçar aqui esse caminho, fazendo 3 contrastes na vida cristã que expõem o trabalho presente e a glória futura. O primeiro contraste que ele apresenta aqui, você encontra no versículo número 16.
E ele faz um contraste em que ele chama de homem interior versus homem exterior. Se não, vejamos verso número 16, observe. Olha o que ele diz. Por isso, o quê? Boa, vamos lá. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Primeira expressão que ele usa é, por isso não desanimamos. A expressão desanimar aqui tem o sentido de desistir, abandonar o trabalho que ele fazia, se entregar e não fazer mais aquilo que ele estava fazendo. E esse por isso aqui é exatamente por todas as coisas que ele falou, especialmente as mais próximas aqui do texto que nós acabamos de ler. Se não, observe, finalzinho do capítulo 4, versículo número 1, joga os seus olhos lá, capítulo 4, verso 1. Olha o que ele disse antes, que faz parte desse por isso, do verso número 16. Olha o que ele disse, ele usou a mesma expressão, só que é traduzido nas nossas Bíblias com um sinônimo aqui. Ele diz assim, olha o finalzinho, verso 1, capítulo 4, o que é que ele diz? Não desfalecemos. Ou seja, o versículo 1 está dizendo que ele não desanima porque Deus lhe capacita. Se você observar, ele diz exatamente isso, pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. E ele diz, olha, não desfalecemos, nós não desistimos, como ele diz no verso 16, porque é Deus que nos capacita e também é Deus que nos chama. E esse é o alento que eu queria trazer para você. Eu queria que você, em meio às circunstâncias que você enfrenta, em meio às dificuldades que a sua igreja passa, em meio aos problemas que o departamento que você às vezes lidera, ele tem certas dificuldades para ele caminhar, mas eu queria dizer para você que nós não podemos desanimar, nós não podemos desistir, porque é Deus que nos capacitou, foi Deus que nos capacitou para estar ali, Deus está nos capacitando para lá estar, e ao mesmo tempo foi Deus que nos chamou. Esse é um aspecto muito importante, porque isso aviva a chama de servir a Deus. Deus me chamou e é Deus que me capacita. Veja capítulo 3, verso número 5, porque isso fica ainda mais vívido. A gente está voltando um pouquinho, né? Capítulo 3, verso 5, ele diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, olha que coisa linda, a nossa suficiência vem de... Então pare de ser orgulhoso, prepotente, soberbo, porque a nossa suficiência não vem das nossas forças, não vem dos nossos recursos, não vem da sua habilidade intelectual, ela vem de Deus. Se você toca bem é Deus, se você prega bem é Deus, se você ensina bem é Deus, se você serve na sua igreja é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, em tudo é Deus. Para quê? Para que eu e você não recebamos a glória que só compete a... Óbvio, 52 anos de história, reconhecemos pessoas que caminharam no nosso meio, mas a glória cada vez mais tem que ser porque a nossa suficiência vem dele. Continue no texto, olha o que diz verso 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Olha só, a aliança já vem desde Corinto aqui, tá? Olha que coisa linda, maravilha, né? Então, é Deus que nos capacita, foi Deus que nos chamou, eu não desanimo porque sei muito bem o que eu estou fazendo. Verso número 2, volta capítulo 4 aí, rapidinho, vamos lá, capítulo 4, verso 2. Rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Paulo está dizendo assim, eu não faço uso de coisas vergonhosas. Ele vai dizer adiante que são essas coisas vergonhosas. Presta atenção, continua no texto, ele diz, verso 2, não andando com astúcia, nem adulterando, isso é coisa vergonhosa. Adulterando a palavra de Deus. Paulo está dizendo assim, eu não faço uso dessas práticas. Nós padecemos dificuldade, eu vivo apanhando para lá e para cá, passo circunstâncias difíceis, mas uma coisa eu não faço para arrebanhar mais pessoas, para cair na graça de alguns. Nós não adulteramos a palavra de Deus. Essa é uma coisa que eu queria encher seu coração de entusiasmo. Essa denominação preza pela Escritura Sagrada, a fim de que não se adultere o texto santo. Por quê? Porque nós temos compromisso com Deus. E veja que coisa interessante, ele diz, seguindo o texto, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus. Olha que coisa espetacular. Ele diz assim, nós não adulteramos a palavra de Deus, por quê? Porque nós temos o entendimento que em todos os instantes nós estamos diante da presença de Deus.
como é que eu vou fazer? A gente, de vez em quando, faz algumas bobagens quando não está na presença de algumas pessoas, né? Por quê? Porque a gente fica morto de vergonha de que as pessoas vejam, saibam, tenham conhecimento de que nós fizemos aquilo que era tão vergonhoso. Mas por trás delas nós fazemos. Na frente, dificilmente. Sabe qual é a bronca? É que nós estamos dia após dia, 24 horas, 31, 30, 29 dias do mês, 365 ou 66 do ano, todos eles diante da presença de Deus. Era uma expressão antiga que se chamava corandeu, significa diante da face de Deus. Isso deve estimular-nos a cada vez mais viver uma vida para Deus, mas vamos correr que tem muita coisa ainda aqui esse texto. Ele diz assim, na presença de Deus pela manifestação da verdade. Agora observe que a gente está falando que ele não desanima. Então olha o ponto, ele está dizendo assim, eu não desanimo porque eu teria até motivos para desanimar. Era mais ou menos assim. Veja o que ele diz no versículo número 8 do próprio capítulo 4. Olha o que ele diz. Em tudo somos atribulados. Uma outra tradução para esse termo é passamos por todo tipo de pressão. Só para você ter ideia, a palavrinha grega aqui tem algo que acontecia na Inglaterra, tempo passado, que faz muita coerência com essa palavra. Era uma palavra chamada tilipsis, e essa palavra, para ilustrar bem o que ela significava, era que no tempo antigo, na Inglaterra, quando alguém era acusado de um crime e havia fortes indícios que ele realmente cometeu aquele crime, se colocava o indivíduo deitado e botava alguns pesos, na verdade colocava um peso sobre o peito dele, dizia assim, você assume o crime que cometeu? O indivíduo falava assim, não, de maneira alguma, não cometi crime algum. Ok, não tem problema nenhum. Traz outro peso, coloca o segundo peso e dizia assim, você cometeu o crime que está sendo acusado? O indivíduo dizia assim, não, de maneira alguma não cometi. Tudo bem, não tem problema, traz o terceiro peso. E aí colocava-se o terceiro peso e assim, à medida que ia negando, os pesos iam sendo colocados. E a sensação era que ele estava sendo esmagado. Isso significa tilipsis, pressão. Paulo está dizendo assim, agora olha como a coisa fica mais forte. Olha o que ele está dizendo, em tudo somos pressionados, como se tivéssemos sentindo-nos esmagados. Olha que não era coisa pouca, a gente vai perceber o que era isso aqui. Continue no texto, ele diz, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados. Isso é belíssimo, irmãos, preste atenção nisso. Ele está dizendo assim, meus irmãos, nós estamos passando uma pancada de provações, de situações difíceis, de pressão, nós somos perseguidos, mas nós não estamos desamparados. O que ele está dizendo é que nós, ou ele não desanima, exatamente pelo fato, porque ele sabe que ele não está desamparado. O Senhor nunca abandona quem é dele. Essa é uma expressão muito clara nesse verso. Deus nunca abandona os que são seus, por isso que ele diz, eu não sou desamparado, Deus não me abandona mesmo nas situações mais pressionantes que eu possa estar passando, de grande pressão que eu esteja passando. Continue no texto, ele diz, abatidos porém não destruídos. 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Eu não desanimo, porque foi isso que aconteceu com o meu Salvador, é isso que Paulo está dizendo aqui. E não será diferente com aqueles que seguem Ele. E veja, note, não é da boca para fora que Paulo está falando exatamente isso aqui. Ele demonstrou isso nas ocasiões de sua vida, que mesmo debaixo de grande aflição ele não desanimava. E nós temos um exemplo clássico aqui, lembra de Atos capítulo número 16? Atos capítulo número 16, Paulo expulsa o espírito adivinhador de uma jovem, e ele foi denunciado por pessoas que lucravam com as adivinhações daquela jovem. Em seguida, as autoridades prendem ele e rasgam as suas roupas. E sabe o que fazem? Açoitam o apóstolo Paulo com varas. Depois colocam ele na prisão com as pernas do tronco. O tronco era um objeto, na verdade, de tortura, porque se colocava os pés no tronco e torcia, de maneira que ele ia... Tem quando a gente faz assim com roupa, tá, né, cheia d'água, e a gente aperta e espreme assim, o tronco ele tinha mais ou menos essa ideia de contorcer de tal maneira, e o indivíduo tinha dores enormes no corpo. E aí, lembra do que aconteceu? Como é que culmina, como é que finda essa história? À meia-noite, Paulo e Silas estão na prisão, e o que é que eles fazem?
eles louvam a Deus. Há um terremoto, as portas das prisões se abrem, o carcereiro fica desesperado. Paulo prega o evangelho para ele e a família, e ele é salvo, e Deus é glorificado. Depois de levar varadas, depois de com os pés no tronco, e depois de estar preso, ele está louvando a Deus. Ele não está falando isso aqui, de 2 Coríntios, da boca para fora. Não desanimamos. Mais adiante ele vai trazer uma lista impressionante. Ou seja, Paulo está dizendo, mas assim, eu poderia ter até motivos diante dos fatos que eu lhes apresentei, que eu vivi, que vocês conhecem, diante das dores, das aflições passadas, eu teria motivos para desistir, para abandonar o que tenho feito. Contudo, não desanimamos, não nos entregamos, não desistimos. Ele não desanima, não desiste, ele não se entrega por dois fatores. Capítulo 4, verso 9, nós dissemos, Deus está com ele. E em segundo lugar, ele entende que os seus sofrimentos faziam com que ele fosse útil para as pessoas que estavam ao seu redor. Veja, com seu exemplo, Paulo reanima os coríntios que fossem, estimulando para que eles fossem corajosos quando chegasse o tempo em que tivesse que suportar as mesmas aflições. Ele está dizendo assim, ânimo. Eu queria que você vislumbrasse isso também. Onde você se encontra, na igreja que você congrega, no trabalho que você faz, envolto às mais variadas situações que você está envolvido atualmente, ânimo, ânimo, força. Nós chegamos até aqui pela graça divina, mas com pessoas que em meio às dificuldades que enfrentaram, eles continuaram firmes, fazendo o que fizeram. Preste atenção, parte B do verso 16, olhe lá. Estes sofrimentos não fizeram com que Paulo desistisse, mas fez uma outra coisa com ele. Olha a outra coisa que fez, verso número 16. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ele diz assim, não desistimos, nós não nos entregamos, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. A pergunta que, óbvio, que a gente faz, ele faz essa dicotomia aqui, e a gente fica meio que perguntando, o que é homem exterior aqui? Eu vou responder para você, eu penso que aqui, o que Paulo está falando é exatamente do homem desse mundo, o homem físico. Sou eu, é você, com o nosso corpo, com o seu corpo, com a sua vida, com a minha realidade, tudo que me cerca, tudo que eu experimento, tudo que acontece comigo aqui nessa terra. Esse é o homem interior. A intenção do apóstolo aqui era incluir tudo quanto tinha a ver com a nossa vida presente, com tudo que nós experimentamos aqui nessa terra. E Paulo diz que esse homem exterior, ele está se corrompendo. Não é isso que tem aí, verso 16? A palavra corrompendo aqui significa deteriorar. Paulo está dizendo assim, preste atenção, os sofrimentos que eu passo, as lutas e tribulações que eu estou atravessando, vão deteriorando o corpo. É fato que naturalmente a idade vai avançando, nós sabemos que o corpo vai se deteriorando, vai consumindo a sua força. E, na verdade, as tribulações e os problemas que nós passamos, eles só fazem acelerar esse processo. Você sabe tanto quanto eu que a idade vai avançando, a saúde vai acabando, a vista vai escurecendo, os ouvidos vão ficando surdos, os sentidos não são mais os mesmos, as pernas começam a ficar bambas, os cabelos brancos começam a chegar, as rugas aparecem, a disposição e o ânimo vai diminuindo a cada dia e ficamos cada vez mais doentes e, finalmente, a deterioração nos leva ao pó, como a Escritura diz. Essa é a trajetória do homem exterior. Essa é a sua e a minha trajetória. Mas enquanto isto acontece, olha que coisa bela aqui. Verso 16, partezinha final. Olha o que ele diz lá. Contudo, o quê? O nosso homem interior se renova de dia em dia. A pergunta que surge é, o que é o homem interior? Alguns dizem que é alma, outros dizem que é espírito, outros falam que é coração. Eu penso que é uma coisa, para mim, é tudo tudo aquilo que eu sou em relação a Deus. Eu sou filho de Deus, eu sou justificado em Cristo Jesus, eu estou unido a Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. Esse ser chamado nova criatura é exatamente esse homem interior. Agora presta atenção no contraste que ele está fazendo. Homem exterior, esse eu, meu corpo, que tem relação com esse mundo físico. Esse homem interior é esse eu que tem relação com Deus e com as coisas celestiais.
É como se aqui, eu vou chamar isso aqui de uma bipolaridade. Por um lado, o que eu sou referente ao mundo está indo para baixo. O que eu sou referente a Deus está indo para cima. Enquanto o meu corpo que vai se deteriorando, o que sou com relação a Deus vai sendo renovado. Então há dois movimentos aqui em mim e em você. Um para baixo, que é minha vida nesse mundo. Um para cima, que é o meu relacionamento com Deus. E aqui nós temos uma coisa interessantíssima e que faz parte da nossa história. O que eu acho interessante aqui é que a obra do Espírito Santo não é um evento único na nossa vida, mas é uma experiência diária, porque nós vamos nos renovando. Essa faz parte da nossa história, o Espírito vai trabalhando em mim. Paulo está dizendo assim: por isso eu não desanimo, mesmo que eu esteja ficando idoso, mesmo que eu esteja ficando doente, mesmo que eu esteja ficando fraco, com mais dores, tendo o meu corpo físico completamente afetado. Por outro lado, por dentro, eu começo a perceber o amor de Deus por mim. Eu começo a ver a fé que Deus tem fortalecido a cada dia, quando semanalmente tenho ido à igreja, escuto a sua voz, leio a Santa Escritura na semana, oro, busco a Deus, tenho comunhão com os meus irmãos, Deus vai me renovando. Eu vejo que a esperança, a expectativa de vida eterna tem aumentado todos os dias. O consolo, o encorajamento divino tem me chegado à porta semanalmente, diariamente. O novo homem vai sendo renovado e a ideia vai crescendo, ele vai amadurecendo a cada dia, enquanto o velho vai passando. Agora preste atenção. Dois verbos você encontra aí no verso 16. Está lá, corromper e renovar, não é isso? Estão no tempo presente, sabe para dizer o quê? Que eles estão indicando um processo contínuo. Enquanto um caminha para a morte, o outro caminha para a vida. E em certo sentido, eu poderia dizer mais ou menos assim, que quanto mais idoso e leva a sério essas coisas, o crente é, mas ele é moço e belo por dentro. Eu acho que você conhece esse rapaz. Ele foi o cantor, diplomata, jornalista, poeta. Seu nome era Vinícius de Moraes. Ele tinha uma frase que é provável que você conheça ela. Ele disse assim: que me perdoem as feias, mas beleza é fundamental. Eu vou sugerir uma pequena mudança na frase do Vinícius de Moraes, à luz do versículo 16, e dizer mais ou menos assim: que me perdoem as feias interiores, mas beleza interior é fundamental. E sabe qual é o problema? Quem é que você procura para namorar e casar? Não precisa responder, você já sabe a resposta. É porque a gente não costuma atentar para coisas tão belas como o que está dizendo aqui. E esta é a pessoa que passa os anos e ela vai se tornando mais bela na presença de Deus. Como ele conseguir essa renovação diária? Ele vai explicar nos versículos seguintes. Vamos lá, rapidinho. Primeira coisa, o trabalho presente e a glória futura. Ele traz o primeiro contraste. O primeiro é homem exterior, homem interior. Segundo contraste, para não desanimar nos trabalhos presentes rumo à glória futura, está no segundo contraste que ele faz entre o presente doloroso e um futuro glorioso. Versículo 17. E aqui eu queria chamar sua atenção para algo. Às vezes você fica chateado assim quando trabalha, quando se envolve em algumas atividades e diz assim: está doendo, está difícil, mas escuta, é assim mesmo. Olha o que o texto vai nos dizer. Veja, verso número 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Deixa eu fazer uma pergunta aqui e você vai responder junto comigo. Vou dizer assim: leve e momentânea? É isso mesmo que você está dizendo, Paulo? Vem aqui ver o que é leve e momentânea, que ele chama no capítulo 11 dessa mesma carta. Salta para lá. Olha o que ele chama de leve e momentânea. Não sei se você vai chamar isso também de leve e momentâneo, mas vamos ver o que ele chama de leve e momentâneo. Agora observa uma coisa. Ele aqui está comparando o seu apostolado com outros e ele vai apresentar essas experiências aqui. Mas isso é o que ele chama de leve e momentâneo. Presta atenção.
verso 23, capítulo 11, versículo 23. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, começou, em açoites, sem medida, ou seja, já perdi as contas, eles batem, dói, mas eu não sei nem quantas já apanhei. Segue no texto, em perigos de morte muitas vezes. Versículo 24, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios são compatriotas, tá? Em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Paulo está dizendo assim, eu estou dizendo todas essas coisas para vocês e não é mentira. Deus é minha testemunha de cada uma delas. Continue, verso 32, em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Resposta: é claro que as aflições de Paulo, elas não eram leves, nem tampouco elas eram momentâneas. Claro que elas não eram. Está aqui. Se você acha que era, experimente ser açoitado. Se você acha que ela é levezinha, experimente simplesmente ser apedrejado. Eu não vou pedir mais que uma, só uma. Óbvio, este que está falando, que é leve e momentânea, ele passou pelas piores coisas que podemos passar. Ao mesmo tempo, óbvio, Paulo não está menosprezando suas dificuldades, tanto que em 2 Coríntios 11, ele está valorizando para comprovar o seu apostolado. Então, como alguém que passou, essa é a pergunta, como alguém que passou por coisas pesadíssimas, como essas que acabamos de ler, pôde concluir que elas são leves e momentâneas? Essa é a pergunta que precisamos responder. Resposta: é porque ele comparou o tempo e as experiências presentes com a glória eterna que está preparada e reservada para os filhos de Deus. Olhando tudo que aqui passamos, é o que Paulo está tentando nos dizer, na perspectiva da eternidade, do peso da glória que nós desfrutaremos. Isso aqui é leve e momentâneo, ele é leve demais e dura brevíssimo momento. Pouco tempo, passa rápido. Agora observe que a metáfora do peso que ele está usando aqui é interessante porque ele pode ser totalmente relativo quando se faz uma comparação. Presta atenção só nisso. 1 tonelada, se eu disser assim, pode ser tanto leve como pesado. Óbvio, de acordo com aquilo que eu comparo. Por exemplo, naturalmente 1 tonelada é muito pesada se eu comparo com 1 quilo. Se eu disser assim, me ajuda a carregar essa carga aqui, quanto pesa 1 tonelada? Óbvio que é pesado, mas se nós usarmos 1 tonelada para um navio que carrega 10 toneladas e ele só vai carregar uma, nesse sentido ela é leve. Ou seja, Paulo está dizendo assim, diante da magnitude, da grandeza de algo eterno, qualquer número, por maior que seja, é insignificante e é pequeno. Sabe qual é o grande ensino aqui? Por pior que seja o seu sofrimento, por piores que sejam as suas dores, qualquer que seja a sua situação, na perspectiva da eternidade, ela é leve e momentânea. Por quê? Porque você sofre por um período, mas terá gozo e alegria para sempre. No presente você experimenta, nós como denominação experimentamos tribulação, mas no futuro nós estaremos na glória. Agora há choro, mas Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Agora existem dores e elas acabam, esmagam o nosso corpo e a nossa alma, apertam o nosso peito. Hoje de tarde eu estava exatamente no velório de um primo.
Elas nos esmagam, porque nós sabemos que dói, e é uma dor enorme no nosso peito, porém a Escritura diz que não haverá mais dor. Ela nos diz que hoje nós lamentamos, que hoje nós choramos, que hoje nós gememos em luto pelas pessoas queridas que nós perdemos nessa vida. Todavia a morte já não existirá, já não haverá mais luto, já não haverá mais pranto. É isso que nos diz capítulo de número 21 de Apocalipse. Note uma coisa, Paulo diz exatamente o seguinte: estas tribulações, observe só uma vez mais, verso 17, olha o que ele diz. Diz que ela produz uma coisa, presta atenção no que ela diz, no que ele diz. Produz para nós eterno peso de glória. Trocando em miúdos, isso aqui é mais ou menos o seguinte: quanto mais dores, quanto mais sofrimentos, mais angústias, mais tristezas, mais corrupções, mais injustiças, mais desejamos a glória. É mais ou menos como acontece com você. Você tenta viajar. E você fez uma viagem. Lembra de duas situações bem distintas. Uma primeira, você viajou e de repente, logo quando você saiu, furou o pneu. E você descobriu que o borracheiro que você podia lhe atender ficava a 3 quilômetros. De repente você conseguiu chegar lá, mas chegou, a porta estava fechada, o borracheiro não estava. E de repente atrasou toda a sua viagem. Porém, disseram que tinha um borracheiro mais adiante, você foi, e graças a Deus o pneu estava pronto em poucos instantes. Volta com o pneu rolando. Coloca lá e segue viagem. No meio do caminho, passa num buraco e seu pneu fura de novo. E você já fica perturbado, porque no banco de trás estão seus filhos, e ao mesmo tempo a hora já está avançada, de modo que já está escurecendo. Você consegue colocar o step, segue viagem. De repente, mais adiante, já bem escuro, num dos lugares mais esquisitos de sua viagem, você leva um trancão de alguém e de repente vai parar no meio do mato. E por obra divina, por providência divina, seu carro não estava conseguindo funcionar, de repente aparece alguém que lhe mata de susto, mas que chega para lhe ajudar. E de repente ele mexe no seu motor e vem para lá, vem para cá e percebe que está só sujo e que algumas peças saíram do lugar. Ele coloca e você volta a viagem. De repente, já chegando na cidade que você estava indo, tem uma troca de tiro e você simplesmente segue desesperado por outro lugar. Enfim, deixa eu amenizar o seu drama, você chegou. Qual é a sensação de chegar? Alívio, alegria, graças a Deus, Senhor, muito obrigado. Não é assim? E quando você sai, que não baixa um pneu, você sai na hora, chega até antes que você chegou, qual é a sensação que você chegou lá? Você diz assim: Senhor, obrigado, boa viagem, maravilha. Mas não é a mesma sensação. O que Paulo está dizendo assim é: quanto mais angústias, quanto mais tristezas, quanto mais dores, quanto mais sofrimentos, quanto mais corrupções, quanto mais injustiças, nós dizemos: ora vem, Senhor Jesus. Dá um basta nessas coisas, Senhor. Mais desejamos a glória, mais desejamos a eternidade. Dá um basta nestas coisas. Essa é a metáfora, parecida, óbvio. Mateus capítulo 24, que Jesus fala sobre as dores de parto. As dores de parto antecedem a chegada do bebê. E Jesus usa exatamente essa metáfora. Quanto mais dores, mais intenso é o desejo de que o bebê nasça. Eu tenho uma bebezinha de 40 dias, minha esposa que o diga. Dores contínuas, 10 minutos, baixa para 9, depois para 7, chegou a 4, e ela dizia: nasça, meu filho. Eu não suporto mais. É isso que Paulo está dizendo. As dores e sofrimentos devem fazer você e eu anelar a glória futura. Deve despertar em nós o desejo pela eternidade. E óbvio, diante de um quadro entre o temporário e o eterno, a tribulação atual e a glória vindoura, a conclusão é qual? Final do verso 17, olha o que diz. Acima de toda comparação. Se eu pudesse dizer que esse texto teria uma cereja no bolo, eu julgo ser essa daqui. Presta atenção, com muito carinho, é isso que eu quero dizer para você. Ele está dizendo assim: não tem comparação. Aqui é super interessante, presta atenção. A expressão grega que traduz toda essa frase, acima de toda comparação, é uma chamada upérbolem. Eu não preciso, você não precisa decorar isso. Significa excessiva medida, além, acima de toda medida.
Veja que é dessa palavra que sai aquela nossa palavra, que é uma figura de linguagem chamada hipérbole. Não tem? Quando você está esperando alguém e o cara atrasou 20 minutos, aí você diz, meu amigo, já faz 10 anos que eu estou esperando. Isso é uma hipérbole, um exagero. É exatamente de onde vem essa nossa palavra hipérbole, é dessa daqui. Então, ele usa assim, ó, presta atenção. Acima de toda comparação. Esse nosso acima e comparação são as mesmas palavras. Upérbolen, upérbolen. Então ele está dizendo assim, upérbolen, upérbolen, ou hipérbole para hipérbole. Ele está dizendo assim, olha, presta atenção. Esse local que eu estou dizendo para vocês é o exagero do exagero. Esse local que eu estou descrevendo para você é o excesso do excesso. Então é mais ou menos assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Paulo está nos informando a seguinte coisa: quando eu olho os meus sofrimentos aqui na terra, e ao mesmo tempo para a eternidade, para a glória, para tudo que eu vou desfrutar lá, nossa! É mais ou menos assim. Meu Deus, é coisa desse tipo. Então, dizendo, quando eu olho para todas essas coisas e vislumbro a minha experiência futura, ela é a hipérbole da hipérbole. Pegou a coisa? Ela é o exagero do exagero. Ela é o excesso do excesso. Ela é a glória das glórias. Ela é o prazer dos prazeres. Ela é a felicidade das felicidades. Ela é a alegria das alegrias. Ela é a beleza das belezas. Ela é a plenitude da glória. Por isso é incomparável, inigualável. Por isso ele diz, acima de toda comparação. Não tem absolutamente nada que você possa comparar com esse local descrito aqui por Paulo. Agora presta atenção, você sabe muito bem disso, que se repetição na Bíblia já é ênfase, lembra que Jesus dizia assim, em verdade vos digo. Ou seja, Jesus está dizendo assim, presta atenção no que vai ser dito, ênfase. Agora presta atenção nisso. Ele usa a palavra que significa já exagero. E repete, o exagero. Será que tem como comparar o que eu e você iremos desfrutar naquele local? Não tem como comparar. Ele é inigualável. A maior felicidade que você teve na vida, lá será a felicidade das felicidades. A alegria das alegrias. O prazer dos prazeres. O deleite dos deleites. Porque lá está o nosso bendito Salvador Cristo Jesus. É por isso que Paulo escreve aos Romanos dizendo assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A imagem é mais ou menos assim, lembra de 2 pratos que tem aquelas balanças de feira? 2 pratos, colocam 1 tonelada de um lado e 1 grão de areia. Dá para comparar? É a cena aqui. Absolutamente não dá para comparar. O trabalho presente e a glória futura. Lembra? Homem exterior, homem interior. Segundo, presente doloroso, mas existe um futuro glorioso. E para você não desanimar, por fim, nessa questão de trabalhar no presente, vislumbrando a glória, Paulo traz um terceiro e último contraste. Ele fala das coisas visíveis e temporárias, para as coisas invisíveis e eternas. E para mim, antes de ler o versículo número 18, alguém que resumiu de forma no alvo, primorosa, especial, isso aqui, foi um congregacional lá do século de número 18, chamado Jonathan Edwards, que ele disse assim, Senhor, grave a eternidade nos meus olhos. Para onde eu for, o que eu enxergar, eu lembre sempre, eternidade. Eternidade, Senhor, ao abrir meus olhos, eternidade, que nunca isso saia do meu olhar, que nunca isso saia da minha mente, ó Deus, grave a eternidade dos meus olhos. Verso 18, observe o que ele diz, não atentando nós, não atentar é não prestar atenção nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Atentando é concentrar, fixar o seu olhar nessas coisas.
Paulo não desanima, ainda que seja perseguido, ainda que seja açoitado, ainda que seja preso, ainda que seja apedrejado, ainda que seu corpo perceba que está, ainda que ele perceba que o seu corpo está se deteriorando, sabe por quê? Porque Paulo foca nas coisas certas. Seu olhar não se prende àquilo que seus olhos enxergam, àquilo que os seus ouvidos ouvem, ou que o seu corpo sente. O que é que causa sofrimento para você? O que causa mais sofrimento para a gente? Sabe qual é a resposta? São as coisas que nós vemos. São as coisas que nós sentimos. É um amigo, é um primo que se vai, é uma casa, é uma propriedade, é um negócio, dinheiro, pessoas, o mundo ao nosso redor, o mundo material. E nós vemos que isso é o que mais provoca aflição. É aquela coisa de nós querermos algo, eu queria ser isso ou aquilo e não conseguimos. É perder uma pessoa querida, é estar doente, aflito. Se você focar nessas coisas que se veem, você vai sofrer mais do que o sofrimento que elas naturalmente trazem. E isto em intensidade, bem como em extensão. Não é que você vai negar a realidade, pois como diziam os puritanos, é um olho na terra, um olho nos céus. Mas a questão é que seu foco não é isso aqui. Espero que você não me entenda errado. Espero que você não me entenda errado. Mas o que eu quero dizer é que seu foco não pode ser nem a sua família. Nem a sua família. Porque nada pode ocupar um lugar que só pertence a Deus. Seu foco não pode ser a família. Seu foco não pode ser a sua casa. Seu foco não pode ser pessoas que você gosta. Não pode ser o carro, não pode ser o emprego, não pode ser a saúde, não pode ser seu hobby, não pode ser as suas coisas prediletas, porque elas passam. Elas são temporais. Elas vão se deteriorando. Paulo já falou isso do homem interior. E o que são as coisas invisíveis? Deus, Cristo, Espírito Santo, perdão de pecados, vida eterna, novos céus e nova terra, as promessas de Deus. Estas coisas não se veem com os nossos sentidos, mas é nelas que nós temos que focar a nossa atenção aqui na terra. Sabe qual é o problema? É que o cristão perde o foco muitas vezes. Sabe como? Ele foca na dor, ele foca no problema, ele foca na aflição, na frustração. Paulo aqui tinha um quadro maior em vista e por isso ele faz essa comparação. Assim sendo, Paulo nos ensina que o que faz com que todas as misérias, as angústias, as dores e sofrimentos e tragédias que nós aqui experimentamos é exatamente fazer com que elas sejam suportáveis sem que percamos o ânimo e continuar vivendo é exatamente o foco aonde? Nas coisas eternas. É você focar nas coisas eternas. Como é que eu faço para focar no invisível? Hebreus capítulo 1, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Você e eu nunca vimos Cristo, eu imagino, né? Algumas pessoas dizem que vem. Eu particularmente nunca vi, presumo que os irmãos também não. Mas nós também nunca vimos o céu, as mansões celestiais. No entanto, nós sabemos que elas são reais. Como? Por meio da fé. Foi assim que agiu Moisés. Lembra de Hebreus 11? Pela fé ele abandonou o Egito. Nós fomos chamados a viver pela fé. Deixa eu extrair rápidas lições e encerro. A primeira delas. O que atualmente tem lhe desanimado? O que atualmente tem lhe desanimado? Tem relação com o seu futuro? Tem a ver com saúde, família, dinheiro? Tem a ver com todas essas coisas? Eu queria dizer para você, presta atenção. Muito provavelmente, você está sofrendo porque você está concentrando as suas atenções, seus olhos, no lugar errado. Você está fixando seus olhos onde não deveria. Ajuste o foco da sua visão. Foco nas coisas eternas. Segunda lição. João capítulo 16, verso 33, Jesus diz assim: no mundo passais por aflições. Ele disse assim: passais, não ficais. No mundo vocês haverão de passar por aflições. Por quê? Porque elas são momentâneas. Senão aqui, um dia elas vão cessar. E ele diz: mas tende bom ânimo,
eu venci o mundo. As aflições são temporárias. Os dramas que nós enfrentamos em nossas comunidades são temporários. Eles são momentâneos e leves quando eles são comparados à eternidade. Por isso Jesus disse o quê? Tende bom ânimo. Levanta essa cabeça, volte e arregace as mangas e se dedique cada vez mais à comunidade da qual você faz parte. Bom ânimo para que nós continuemos a avançar. A terceira e última lição é dizer para você: trabalhe especialmente pelo que é eterno. Eu tenho 3, 4 frases aqui que eu queria resumir o que essa lição me ensina. Trabalhe especialmente pelo que é eterno. A primeira delas foi de um inglês do século XIX que disse assim: apenas uma vida logo passará, apenas o que foi feito para Cristo permanecerá. O Paul Washer certa vez disse: em 5 minutos dentro da eternidade, eu creio que cada um de nós desejaríamos ter sacrificado mais, orado mais, amado mais, suado mais, agonizado mais ou agoniado mais, chorado mais, eu incluo contribuído mais. Mais uma vez, eu queria dizer para você, espero que Deus dê um santo incômodo de nós fazermos mais para Ele. Rogo para que Deus dê um santo incômodo a você, de você sair daqui constrangido a servir mais a Ele. Fazendo eco, mais uma vez, as palavras do Charles Studd, ele disse assim: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer será grande demais para Ele. Nenhum, absolutamente nenhum. Por isso que uma das frases que faz parte do nosso envelope na nossa oferta missionária, lá na Igreja Congregacional Zona Sul, é exatamente as palavras do John Wesley, famoso metodista inglês do século XVIII. Escute, para mim isso é um lema de vida. Ele dizia assim: faça todo o bem que puder, com todos os recursos de que dispuser, de todas as formas que puder, em todos os lugares que puder, sempre que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Lembra que eu contei uma historinha no início? Eu disse que ia concluir, não foi? Não foi mentira. Lembra do que aconteceu? Derek, Olimpíadas de Barcelona, 400 metros, semifinal, na DCU, ele tinha corrido, ele tinha se machucado, na verdade não pôde nem correr. E eu disse que ele largou muito bem, correndo a todo vapor, a uns 200 metros da linha de chegada. Algo impressionante e inacreditável aconteceu. O músculo da coxa de Derek se rompe. E ele vai mancando com a mão assim na coxa e parando com uma expressão de muita dor. Ele se agacha, com uma mão na perna e com a mão no rosto, começa a chorar abundantemente. A prova havia terminado para Derek. O sonho acabou. Todavia, mesmo com muita dor, e após todos os adversários já terem cruzado a linha de chegada, para espanto de todos que estavam nas arquibancadas, Derek fica de pé. E com a perna boa, vai pulando e levemente tocando o chão, como a gente faz, né? Tocando o chão levemente, com a perna machucada. Assim ele vai voltando a correr lentamente, com muita dificuldade e lutando contra a dor. Vendo o seu esforço, o público começou a incentivá-lo. Ninguém nem queria saber de quem ganhou a prova. O público começou a incentivá-lo. E de repente, um senhor gordinho de boné e bermuda, ele driblou os seguranças, invadiu a pista e abraçou o Derek. Sabe quem era? Jim Redmond, exatamente o seu pai. Ele disse: Derek, sou eu seu pai, você não precisa fazer isso. O Derek respondeu: eu preciso terminar, eu quero terminar. O pai respondeu: está bem, vamos terminar esta corrida juntos. Chorando, ele abraça seu pai, eles vão andando rumo à linha de chegada.
cerca de 70 mil pessoas estavam aplaudindo de pé, quando aos prantos eles cruzam a linha de chegada abraçados. 3 coisas me chamaram a atenção pesquisando sobre essa história e eu encerro com elas. Primeira, dando entrevista depois do ocorrido, o Derek disse que quando estava no chão, ajoelhado, com dor intensa e lágrimas nos olhos, ele pensou consigo mesmo: eu estou aqui, vou terminar essa corrida, eu vou correr. Segunda, o pai também deu entrevista pós-prova. O pai disse o seguinte: o que quer que acontecesse, ele tinha que terminar e eu estava lá para ajudá-lo. Fui até a linha de chegada com ele, porque nós começamos sua carreira juntos e acho que nós devemos terminar juntos. Terceira coisa, alguns dias antes da abertura dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio, o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, divulgou em suas páginas de Facebook e Twitter o vídeo da prova, sabe de quem? Derek Redmond. Na legenda do vídeo, divulgado pelo COI, vinha um slogan em inglês dizendo "Never give up", que significa nunca desista. Quero dizer para você, juntos com nossa denominação, juntos todas as igrejas, juntos todos congregacionais, espalhados por Campina Grande, por cidades circunvizinhas, por esse Brasilzão querido, por países como Bolívia, por exemplo, e se Deus assim quiser, em Guiné-Bissau logo em breve. Terminemos a corrida. Mesmo em meio à dor, escute, nunca desista. O Pai que começou a carreira também está conosco no fim também. Pois aquele que começou a boa obra em nós haverá de completá-la até o último dia. Ao cruzarmos a linha de chegada, nós teremos uma multidão que nos receberá. Agora leia comigo capítulo 5, verso 1, que é a continuidade do que nós vimos até aqui. Ele diz: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas nos céus. Eu quero dizer para você, vamos juntos como denominação, porque o céu compensará todo sofrimento, o céu compensará cada angústia, o céu compensará cada dor, o céu compensará cada lágrima, o céu compensará cada tristeza, o céu compensará cada dificuldade que nós passarmos aqui nessa terra. Portanto, trabalhemos no presente com muito ardor, com muito ânimo, sem desanimar, sem desistir, rumo ou contemplando a glória futura, olho no céu, enquanto trabalhamos muito aqui nessa terra. Baixe sua cabeça, oremos ao Senhor nesse instante. Ó Deus, graças te damos, porque foi o Senhor que nos arregimentou para essa obra, para essa tarefa. Não estamos aqui nessa denominação, não somos congregacionais à toa, sem sentido. O Senhor nos chamou para fazer parte dela, para fazer parte dessa igreja que nós fazemos parte, a fim de que o teu nome seja honrado e glorificado através das nossas vidas, do nosso trabalho, observando de longe a terra prometida, o lugar onde o Senhor disse que estaríamos para sempre. Ó Deus eterno, que a glória possa nos dar forças no presente, entendendo que na verdade tudo que nós passamos aqui é leve e momentâneo à luz da glória vindoura. Porque lá nós haveremos de desfrutar as belezas das belezas, a glória das glórias, a alegria das alegrias. Preserva o teu povo de desistir, Senhor. Dê perseverança e que possamos juntos ainda celebrarmos muitos anos adiante para a glória e honra do teu nome. Assim nós te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém.